Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, tua presença, neste momento, Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso ser. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende toda a força do mal, toda a obra do inimigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Meu Deus eterno, nos ajuda. Ajude a todos que estão caminhando para a tua casa. Abençoe as nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, o teu povo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus eterno, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos livrar de todo mal, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, nos protege, alegra nossos corações, Senhor. Somos dependentes de Ti, e que o Senhor venha fazer maravilhas em nossa vida, em nosso meio. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Eis-nos aqui para a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Santo, Santo, Santo és, Senhor.
e a sua misericórdia, aleluia, é para sempre. Pare de chorar, levante o olhar, ainda há uma esperança para você. As lágrimas que molham teu rosto retratam momentos infelizes, mas Deus, Ele não te quer assim. Ele quer te fazer feliz. Se você está caído, Ele te levanta. Quando angustiado, Ele te consola. Quando triste, ferido, caído no chão, o Senhor te diz: não tem mais uma solução. Muralhas na tua vida cairão. Tome posse da vitória, meu irmão. O que o Senhor falou, Ele cumprirá, pois Ele é o leão da tribo de Judá. Não fique assim, pensando que não há mais jeito. O Senhor é poderoso para tua vida mudar. Ele é fiel e justo e quem o deterá. Ouça agora as correntes caindo no chão. Já caiu por terra, agora toda a opressão. Todo mal seja em nome de Jesus, seja expulso. Em nome de Jesus, você também é renovado em nome de Jesus. Cativo da vitória em nome de Jesus. Todo mal seja expulso em nome de Jesus. Enfermo agora sai curado em nome de Jesus. Você também é renovado em nome de Jesus. Cativo da vitória em nome de Jesus. Não fique assim, pensando que não há mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, o Senhor é poderoso para tua vida mudar. Ele é fiel e justo quem o deterá. Ouça agora as correntes caindo no chão. Já caiu por terra, agora toda a opressão. Todo mal seja expulso em nome de Jesus. Enfermo agora sai curado em nome de Jesus. Você também é renovado em nome de Jesus. Cativo da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra a qual é um tema a qual é necessário trazer à baila, falar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas às vezes agem de forma equivocada, mesmo que as intenções às vezes sejam boas, mas sejam de, vamos dizer assim, denunciar o pecado. Agora, há uma diferença entre denunciar o pecado e denunciar o pecador. E denunciar o pecador, como diz, no âmbito espiritual, nenhum pecador tem essa autoridade de julgar um outro pecador no âmbito espiritual. Isso porque quem conhece cada um é o Senhor nosso Deus. Então, denunciar um pecado é uma coisa, falar um erro, explicar que é errado é uma coisa. Agora,
o que foi feito, quem está fazendo ou deixou de fazer, não é da competência de uma pessoa que serve a Deus assim fazê-lo. Até porque a Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia, e não se ensoberbecer pela condição que o outro estiver, porque de repente a pessoa a qual se acha forte, a pessoa a qual se acha correta, mais correta, a pessoa a qual pensa que está fazendo uma coisa certa, ela pode acabar também em delito, porque o ser humano em si não nasceu com a natureza pura, como o Senhor queria que fosse a continuidade da raça humana. E sim, nós temos dentro de nós a propensão para o mal. E eu digo que errar, pecar, é muito 10 vezes mais fácil do que fazer uma coisa certa. Então, alguém pode dizer, mas o Senhor Jesus apontava os escribas, os fariseus, os hipócritas, chamava eles de hipócritas, filhos do inferno 2 vezes mais? Sim, está tudo escrito isso. Mas pensa bem, foi o Senhor Jesus, ou seja, o próprio Deus, que esse tem autonomia de falar, esse tem autonomia de julgar. Somente a Ele é dado esse tributo para falar com o ser humano acerca dessa maneira, mas não a nós, porque nós estamos no mesmo mundo e, como diz, estamos propensos tanto a sermos vitoriosos como também a erros e fracassos. A palavra do Senhor fala, esse assunto é extenso, mas eu só vou dar, como diz, uma brevidade, uma introdução. A palavra do Senhor fala, Mateus, capítulo 12, o versículo 37. Porque pelas suas palavras, você, qualquer um de nós, seremos ou condenados ou absolvidos, abençoados. A Bíblia fala uma série de advertências sobre a língua. Fala que é igual uma peçonha mortal, sim. Às vezes pode ser influenciada pelo bem, como também pode ser inflamada pelo fogo do inferno, está escrito. Então, por que falei da língua? Porque é o que mais o ser humano usa para julgar o próximo. Então, mas eu estou vendo que alguém possa estar errado, mas não cabe a mim apontar, nem escarnecer, nem acabar de matar, e nem, como diz, nem consertar. Cabe a mim, como ser humano, ou como cristão, como uma pessoa de senso, pedir a Deus misericórdia por esse e por mim e pelos outros, porque é assim que a Bíblia nos mostra fazer. Romanos capítulo 2 está escrito assim, a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, você que julga os outros se acha indesculpável, porque está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você julga práticas e pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra quem pratica tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando alguém, um simples ser humano, julga, mas pratica mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade
tolerância e da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira para si mesmo, para o dia do julgamento, quando Deus revelará ao justo conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistiram em fazer o bem, buscam glória, honra, as bênçãos do Senhor e imortalidade. Agora haverá ira e indignação para os que são maus, egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para o ser humano que pratica o mal. Primeiro para o grego, depois para todos. Mas honra, glória e paz a todo que pratica o bem. Primeiramente o judeu, depois o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O que o texto quer dizer aqui? É o próprio Deus falando e dizendo assim: ora, você que julga o próximo, não pense que você vai escapar, ou que eu vou considerar você melhor do que ele ou do que ela, só porque você, por enquanto, não está praticando as mesmas coisas que eles, ou que não pratica, porque se não pratica as mesmas coisas, mas em outros delitos você comete, o Senhor diz. Então, o Senhor nosso Deus não precisa de delator. Ele precisa que a igreja em si entre na santificação, busque a sua presença, esteja diante da sua face, buscando em espírito e verdade, e as almas a qual ele comissionou a igreja de ide e pregar o evangelho a toda criatura. É assim que devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu não for e não fizer isto, então eu não estou conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Quem é um ser humano mortal para julgar outro mortal? No campo espiritual, para dizer: eita, vai para o inferno. Vai para o inferno, olha aí, vai para o inferno. Aí se esquece o próprio que está falando que pode ir para o inferno também, se não tiver cuidado. E por quê? Porque todos nós somos mortais, somos humanos. Não tem ninguém ainda na terra com corpo incorruptível, porque isso não vai ter aqui. Não tem ninguém na terra que seja, vamos dizer assim, 100% correto, certo, não existe. Agora existem os que se esforçam e pedem ao Senhor ajuda, e existem aqueles que escarnecem, e existem aqueles que são cheios do amor do Senhor, e existem aqueles que falam segundo o seu emocionalismo, segundo o seu raciocínio, segundo o seu parecer, segundo assim os seus pensamentos, para apontar, para julgar, para criticar e especificar pessoas, o qual essa prática diante do Senhor é abominável. O Senhor está dizendo, é Ele que julga. Glória ao nome do Senhor. Agora, o que julga e aponta, pensa, está falando do pecado e mencionando nome, como diz, mencionando pessoas. Qual é a função, a finalidade de uma pessoa que se diz ser do Senhor, ou de um religioso que seja,
Está escrito, glória a Deus, versículo 20, glória a Deus, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que se olha na face do espelho, ou seja, ele está, como diz, diante de uma verdade, mas ele faz duas coisas, ouve e ela ignora totalmente. Tem gente que ignora. Aqui diz, glória ao nome do Senhor, versículo 26, glória a Deus. O 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, se observa a palavra e procura vivê-la, você, ou seja, a pessoa que fizer, quem será beneficiado, quem será abençoado é a própria pessoa que o fizer. Agora, se eu deixo de viver minha vida para falar da vida dos outros, para apontar quem caiu, quem como diz, está na lama, quem, vamos dizer assim, errou, quem isso com aquilo, não vai prestar conta a mim não, porque ser humano não tem poder de redimir ninguém, está entendendo? Quem julga o próximo no sentido espiritual, ninguém na terra tem o poder de redimir outro, porque se julga para quê? É para que aquele seja só condenado? Não, é para que ele também alcance uma remissão. Mas só o Senhor é que faz essas coisas. Aí aqui diz, se alguém se considera religioso, qualquer placa denominacional que seja, como diz, primeiro ponto, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Primeiro ponto. Depois, sua religião não tem valor algum. E terceiro, a religião que o Senhor Deus e Pai nos deixou, pura e imaculada, é esta: é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com as coisas deste mundo, com o sistema, com as coisas deste mundo. Então, isso aqui são princípios de uma igreja genuína, de uma igreja, como diz, há de alcançar a salvação, mas tem mais coisa: seguir a paz com todos, a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Outra coisa, alguém pode perguntar, na Bíblia mostra-me alguma igreja que foi perfeita, que agradou o Todo-Poderoso? Simples. Filadélfia, Apocalipse 3, a partir do versículo 8, os bereanos, que foram considerados mais nobres do que os tessalonicenses, que já tinham sido até de certa forma elogiados pelo apóstolo Paulo, e os bereanos são leados no livro de Atos, capítulo 17 ou 19, eu vou observar aqui. Então, como diz, se eu quero ser chamado servo ou serva de Deus, eu tenho que olhar para a minha própria vida, minhas ações, meus pensamentos, meu estilo de vida, o que está saindo da minha boca, o que eu estou pregando, ou falando, ou pensando, porque é muita coisa para a minha própria vida para eu alcançar a salvação. Não pense que vai ganhar ponto detonando outras pessoas. Diante de Deus é como se o Senhor disse em Romanos: você acha mesmo que vai escapar só porque você está julgando esse daí e não está errando no erro dele?
E eu digo mais, abre um grifo, por enquanto, porque de repente você pode errar no mesmo erro, tá certo? Ou se não erra no mesmo erro, você já está errando por três coisas. Primeiro, porque a língua está sendo uma pessoa imortal. Segundo, porque está, como diz, apontando pessoas. Terceiro, porque você está fazendo um papel que não é seu. Então não podemos, como diz, apontar o próximo. Como diz, falar mal. Não. Eu tenho que combater o pecado. Eu posso falar da mentira, por exemplo, mas eu não preciso apontar algum que foi achado mentiroso, até porque quem não tiver pecado atira a primeira pedra, e quem é que vez por outra não mente ou não já mentiu algum dia? Então, o que aponta, como diz, erra em muitos pontos. Primeiro, que não refreia a língua, como eu estava dizendo. Segundo, porque o casuísmo, a teimosia, a dureza pela qual faz isso para acabar de matar, é o que o Senhor está falando no versículo 5. Por causa da teimosia do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira do Senhor Deus, que revelará no seu justo julgamento. Esse é o segundo ponto. É que quem fala mal dos outros diz assim, não, é porque está errando também, está encobrindo pecado. Aí já está imaginando que aquele que está dizendo não faça, é porque ou é a favor dos que está fazendo, ou porque também tem algo a esconder. No meu caso é isso não, tá certo? Eu estou falando o que está dizendo a Bíblia. A Bíblia diz, não erreis, meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então o texto diz, além de ser uma pessoa obstinada, aponta e fala, e aponta, e escarnece, e fala, e como diz, presume, e diz a pessoa é do diabo, e diz, alguém é do diabo, essa pessoa é do diabo, o ministério é do diabo. Cuidado! Porque pode estar insultando a noiva do cordeiro. Tem muitos que erram, mas tem uns que são remanescentes também. Aqui diz mais, glória a Deus, que o Senhor sabe julgar, não precisa de um delator. Isso não fortalece a fé de outros irmãos, está apontando nem escarnecendo ninguém, mas sim o que edifica, o que constrói, o que esclarece, o que conscientiza, o que mostra, o que, como diz, é certo a fazer, é eu observar na Bíblia o que desagrada ao Senhor Deus e não praticar, e praticar aquilo que Ele quer que eu pratique, e ensinar para os outros assim o que eu souber. E para ensinar tem que viver primeiro também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, se há um versículo, que eu não estou lembrada agora, mas diz assim: quem és tu para julgar o próximo e não olha para ti mesmo? Com a mesma medida com que julgares, tu serás julgado. Eu bem lembro esse versículo? Mateus 7. Mateus capítulo 7. Louvado seja Deus. Então, não julgueis para não ser julgados.
E vai ser julgado mais. Não é só pelo Criador, não. Outros vão te apontar. Outros vão te apontar. E vai ter uma hora que, como diz, o acerto de contas virá. Então não confundamos explicar o que é pecado, denunciar o pecado, com denunciar a vida de pessoas, o erro da pessoa, o que a pessoa está fazendo no sentido espiritual, e julgar e acabar de matar. Não, não é assim. A palavra do Senhor fala, vou ler. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, o versículo 1 diz: não julgue, para que você não seja julgado, pois a forma em que julgar, vocês serão julgados, e a medida que usarem, ou seja, quanto mais for obstinado, quanto mais for terrível, quanto